Programa Pergunte ao Dr. Carboni. Bom, agora é o seguinte, olha, eu quero saber, Agripino, Associação LGBT, e você quer pôr na cadeia todos os assassinos, os psicopatas que estão na rua aqui e que não cumpriram a totalidade da pena. Explica para o nosso povo o que os LGBT têm com isso. Porque tem muita gente que está dizendo que é de fachada. Não é, não. Eles sabem o que ele está fazendo. A nossa associação é uma associação verdadeira. Nós temos como patrono um dos maiores advogados, o Dr. Ângelo Carboni, seu escritório. Temos um local fixo, né, doutor? Claro. Não é de fachada. E quando a gente luta por direitos e quando a gente fala que a gente quer esses criminosos dentro que faça a justiça, até mesmo porque nós, LGBT, doutor, é como se a gente fosse ainda uma crianças patinando, pedindo por justiça. E esses indivíduos cometeram crimes tão terríveis, abomináveis, que acho que um ser humano não aceita alguém pegar um ser humano. O que o Agripino está falando que não basta, eles não querem só que a pessoa cumpra a pena. Tem caso que ele me chama lá, teve um menino que ele ficou apaixonado lá por telefone. Isso. E ele foi lá visitar o cara achando que tinha arrumado que era namorado, verdadeiro, e os caras sequestraram ele e deram um tiro na cara dele. Então, os LGBT, eles vão junto lá, eles ajudam, angaria testemunha, faz andar o processo. Porque o rapaz que morreu acabou, a família está dispersa. Mas ele vai em busca de justiça, é diferente. Isso. Eu me lembro de uma vez, esse menino que tomou uma facada no peito lá no... O Plínio. O Plínio, Você não acredita, o Plínio, ele era casado com um rapaz que estava lá e tinha uma turminha lá. Isso. E o rapaz que matou o Plínio, ele estava com outro. Sim. Então a impressão que dava é que ele foi lá empeitar o Plínio. O Plínio era gay, mas era peitudo, cara. Ele não aceitava os caras começarem a gozar a cara dele, não. E ele foi lá e o outro passou a faca para ele matar. Então eu cheguei pro juiz e falei assim, excelência, o outro vagabundo lá, assassino... Que deu apoio? Isso. O juiz mandou prender o sujeito. Foi mesmo, Mas você não vai acreditar. Eu pus o cara preso, os dois responder junto. Aí chegou as testemunhas, era a turminha do Plínio. Uhum. Eles chegaram lá e começaram a falar que o rapaz não tinha nada com isso. Pô, eu fiquei louco, deu um trabalhão. O Agripino e a gente foi atrás do cara. As imagens. As imagens. No ele metrô. trocou a camisa. Foi. Vocês acreditam que... Sabe por que eles absolveram? Porque eles disseram que o rapaz era lindo. Verdade. O cara que matou, vocês acreditam? Então, verdade. Eles não têm união, nem eles. O Agripino está tentando unir. Isso. Porque eles não votam neles, eles não se unem. Isso. Só vai na parada gay lá, mas não é isso que a gente quer. Ô, doutor, e você fez uma justiça por uma pessoa que sofre muito mais. Quando você é gay, pobre e negro... Tá morto, né? É o que aconteceu com o Plínio. Ele era negro? Era negro. Negro. Eu não vejo esse tipo de problema. Pra mim é a mesma coisa. Mas quando você negro, gay e pobre da periferia, você sofre o triplo mas de eu quero falar uma pessoas. coisa pra você. Eu saio com a Bia, eu não fico beijando na rua ela. Então eu acho que os caras também podem ter um pouquinho de discricionalidade. O Plínio morreu porque estava beijando na boca o namorado dele. E foi aqui na esquina, doutor. Na esquina, na Frecaneca. Aqui. Mas precisava mostrar isso daqui, porque tudo começou lá. Então já que vocês são perseguidos, não tem deixa os lugares mais seguros. Vai fazer na tua casa, no cinema, sabe? Mas não precisa fazer ostensivamente, embora é um direito da gente. Mas, pô, a gente tá lá. Então, se você pegar lá e ver dois negros entrando numa farmácia, os caras vão achar que tá assaltando. Com certeza. E você não sabe. A Bia aqui, às vezes, ela entra numa loja, esses coreanos vagabundos, esses caras que ficam vendendo coisa importada, eles começam a ir atrás dela como se ela fosse para furtar. Eu sei como é. Então é ruim. E vocês não sabem. Eu entrei nas casas pernambucanas de Campos do Jordão. Sei. Entrei com a Bia lá porque tinha uns negócios bonitos, umas roupas diferentes, vermelhas, sabe? E a gente chegou lá, foi no provador, de repente, tinha um monte de gente atrás da gente, achando que a gente tinha roubado. E eles já estavam com a nota fiscal, queriam saber o que eu comprei. Pô, isso é consternado eu,
Pô, e eu vejo só porque ela é morena, mas que vão caçar lá. Olha, para começar, são uns pés de chinelo que ganha R$ 2.000 por mês lá com e certeza. quer ferrar os outros. Ah, não tem cabimento. Outra coisa, doutor, o indivíduo que é LGBTfóbico é aquele indivíduo que é o mesmo indivíduo que agride mulheres, é o mesmo indivíduo que pratica crime de racismo, ele não faz diferença. Sim. E esse tipo de indivíduo, ele só para a partir do momento que a gente coloca ele na cadeia e que ele comece a responder por isso. Certo. Você não viu o caso do Bruno, da dupla com Marrone? Eu processei. Processou ele. Aí você processou ele. Ele deu 5 desculpas que não ia até a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância. Sim. A delegada falou, não, você vai vir aqui como qualquer outra pessoa. Você, não é porque você é cantor e tem um melhor advogado que você vai se esconder. E ele teve que ir lá. Por quê? Porque você ajuizou, acionou o Ministério Público. Mas quem fez errado foi a moça lá, que é a Sim. repórter. Sim. Essa repórter foi minha cliente no passado. Ela já teve tido um problema igual. E a gente abriu o processo, ela arrumou um advogado, e a impressão que dá é que eles fizeram um acerto para o Bruno não acertar o Marrone, nas dela os dois. Mas, na verdade, ela devia ter ido lá. Com certeza. Com certeza. certeza. Então o dinheiro fala mais alto. Mas mesmo assim, a gente fez justiça. Por que a gente fez claro justiça? Que fez. Você entrou com todas as ações como manda a lei, a pegaram Constituição. Ele foi lá e apareceu. Apareceram, foi lá. Agora, ele vai pensar 2, 3 vezes para falar em qualquer coisa. Então, assim, esse tipo de... Por exemplo, um indivíduo que agride mulher é aquele indivíduo que bate mulher. Sim. Ele bate na primeira, bate na segunda, bate na terceira, até ele encontrar uma... Até matar. É terrível. É do mesmo jeito de indivíduo. E agora, doutor, só para lembrar, você tem conhecimento disso, mas muito mais do que eu, o crime de LGBTfobia é crime de racismo, é injúria racial. É igualzinho, a mesma pena. E não tem acerto. Não. Foi lá. É? Bia, você está muito quieta. Me fala sobre racismo. Não, eu tenho uma LGBTQI-fobia. Assim, como provar que houve uma situação dessa magnitude? Porque eu soube de um caso que aconteceu dentro de um ambiente escolar, né? Porque também a questão da falta de orientação sobre essas questões, as questões raciais, questões de gênero, inclusive também falta de discernimento por parte de gestão escolar, não saber como tratar o assunto. E aí houve uma situação na qual um adolescente LGBTQIA+, que também já é um tabu, tratar essa questão. Existe sim adolescente LGBTQIA+, e eles necessitam ter seus direitos assegurados, não sofrerem constrangimento vão expulsar por ele para fora, dentro do ambiente escolar. É terrível. E assim, houve uma situação na qual havia LGBTQIA+ fobia por parte da gestão escolar e era disfarçado por questões indisciplinares. Eles queriam misturar a questão da vestimenta do adolescente, que era LGBTQIA+, sendo que a escola, né, estadual não oferece um apoio. Não oferece apoio, não oferece uniforme. Como eles podem questionar uma questão de vestimenta? E aí foi difícil a situação, porque foi chamado a mãe do adolescente, e aí uma tentativa de constrangimento do adolescente na frente dos pais. Ou na frente dos coleguinhas. Isso, criticando a vestimenta do adolescente. E como provar essa questão que foi um caso de LGBTQIA+ fobia? Como provar? Como provar o seguinte, se você, por exemplo, eu tô aqui, nós estamos aqui numa mesa, recentemente, ali nas Perdizes. Estava sentado numa mesa, um cara sentado do lado, e aí dando risada e falando assim, chamando não sei o que, seus viados, não sei o que, não sei o que. Eu estava do lado, eu me incomodei com aquilo. Sim. Porque você tem suas brincadeiras, mas você não tem o direito de ficar brincando em locais públicos. Eu chamei o dono do estabelecimento e falei assim, o senhor é negro, não é negro? Sim. Falou, sou negro. Então o senhor ouviu o que o senhor falou? Ouvi. Então é o seguinte, o que ele estava chamando de viado
Era do mesmo jeito, é igual ele tá chamando o senhor de macaco. O senhor aceitaria ele chamar o senhor de macaco? Não, não aceitaria. Então é do mesmo jeito ele fazendo piadas com pessoas LGBT, chamando de viado e fazendo. É a mesma coisa. Ou seja, crime. Então assim. É comparado. É bonito você usar termos pejorativos para chamar de viado. Mas ela quer uma prova. A prova é o seguinte, a partir do momento. De provar, a partir do momento que você. A partir do momento que acontece essa situação, você pergunta para o adolescente: você está sendo pressionado, está sendo humilhado. Você está sendo humilhado. A fala dele já vale. Não precisa de provas. É a minha prova. Que Deus o livre. Por exemplo, quando a gente fala, mulher de verdade, quando a gente fala, porque tem umas por aí que usa a Lei Maria da Penha para fazer um monte de coisa errada. Quando você é mulher, você fala assim, nunca vai acontecer. Aí você fala assim, eu fui agredida dentro da Lei Maria da Penha. Então sua palavra já basta. É isso aí, a pessoa é condenada. Você entendeu? É verdade. Você pergunta pro adolescente, alguém tá... Mas você acha que ele vai fazer, coitado? Ele não vai. E outra coisa, eles vão arrumar um esquema para mandar ele expulsar. Porque eu nunca vi expulsar a gente. Sabe o que? Ele pega a criança, põe para fora, e aí ele vai para outra escola e... 90% da população LGBT, elas não conseguem terminar o ensino fundamental e nem o ensino médio. Vai para prostituição. Vai para sofrer aí, ou senão elas não conseguem mais, de tanto sofrer pressão e bullying transfóbico ou homofóbico dentro da sala de aula, que essas pessoas elas se resguardam para dentro de si, que elas desistem de estudar. De tudo. Doutor, as pessoas não sabem, mas em 2003 nós criamos o POT em São Paulo. O que é o POT? Operação Trabalho para mulheres travestis, mulheres transexuais, pessoas trans ou LGBT na Prefeitura de São Paulo. Elas ganham um valor X por mês para elas estudarem e terminarem o ensino. Sim. Maravilha, hein? E aí... Vocês criaram lá? Nós que criamos. Então... Em 2013, tenho tudo registrado. Na época eu era assessor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O vereador Natalino também na época era vereador. Sim. E nós criamos o POT. Só que entrou outros governos do PSDB e foi mudando. Eles têm essa mania de mudar. Fala também o governo do PSDB acabou com a educação em São Paulo. Sucateou. E agora vem esse governador e acaba. Com a segurança pública. Nós criamos o POT, Operação Trabalho. Sim. Aí, quando o governo do PSDB entrou, mudou. Transcidadania. Olha só o nome. Sendo que foi a gente que criou, na época eu era assessor do secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da cidade de São Paulo. Vereador Eliseu Gabriel. Entendi. Só que as pessoas, elas pensam... Os poucos direitos que a gente tem também, doutor, você sabe, você está na luta há muitos anos também, é com muita luta. Mas o que me dá tristeza, olha só, ele é amigão do padre Lancelotti. Você viu o que está acontecendo para ele? Terrível. Agora me fala, qual que é o problema dele? Porque eu sei que a igreja, os processos dele são demorados. E ele teve um problema há uns 5 anos atrás. Isso. Mas será que ele foi expulso agora da igreja por causa daquele processo? Ou é... Eu acho que tentaram... Eu acho que o padre... Se incomodaram muito com ele. Eu acho que ele tinha tudo para ser um deputado. Sim. Será que eles estão castrando ele para Com certeza. Caçaram o Instagram dele de 2,5 milhões de pessoas. Então, não é normal. O cara trabalha... Ele ajuda as pessoas na rua, sabe? Ele abraça os caras, lava o pé deles lá, sabe? Ele dá de comer. Isso. Você já ajudou ele várias vezes, sempre ajudou ele, você sempre ajuda ele no que ele precisa. Mas o que eu, de verdade, por que ele não foi procurar? Porque eu ia acabar com essa turma aqui. Sim. E outra coisa, a igreja, que droga não vai deixar ele celebrar mais isso? Ele viveu lá. Com certeza. Como é que pode... 40 anos. Então. 40 anos, doutor, servindo. Agora, por que os padres não vão lá ajudar ele, em vez de pegar e ficar escutando confissão? E a maioria dele, tem muitos deles, são tudo pedófilos, sabe? Imagina, você vai lá e vai confessar com um cara lá que é pecador. Imagina uma mulher lá e contar lá que tá traindo o marido e o padre lá tudo interessado nela. Que droga, meu! Fala pra mim. Doutor, então, pelo amor de Deus, só tonto, né, que vai lá, né? Doutor, então,
Ah. Eu conheço a Igreja Católica, eu já fui secretário paroquial, viu? Já fui... Ó, Ah. os padres... E a mulher que não era coroinha, ela era coroinha, ela. E Você a não mulher viu tava pelada lá junto com o padre, e o chifrudo Lá no Mato Grosso ficou do Sul. nervoso. Lá no Mato Grosso. Exatamente. Agora eu pergunto pra você assim, que padre é esse? E o outro padre E os lá votos de que- o castidade, onde roupa tava? a cara, o namorado dele fazendo coisa lá em Joinville, É, entendeu? vi. Hein? Ah, tenha santa paciência. Olha, uma coisa é ser gay, outra é ser padre esquisito. Agora, falando sério, coitada das velhinhas lá, vai lá para um vagabundo daquele e vai confessar. É capaz que ele vai bater a carteira dela. Ou se não, tomar doutor, banho. ou se não, doutor, a gente vê também, hoje, a maioria hoje a gente não vê mais religiões como antigamente. Hoje a gente vê em cada esquina igrejas, principalmente fundamentalistas evangélicas que usam o nome de E Deus pede dinheiro. e que pede dinheiro. É, então, é isso. A André é. Surak perdeu tudo que tinha, 3 milhões de reais. E outra coisa, eu tento anular às vezes as doações, eu não Isso. consigo. Esse tem muito advogado, É uma equipe. é, Agora, é. outra coisa, me traz o padre Lancelotti aqui. Tá, Eu queria pode entrevistar deixar. ele junto com você e, ao Tá. mesmo tempo, processar essa turma, porque não é justo. Fico dando pedrada nele, mas quando ele dá de comer Isso, pra ele, na cela quando do ele teu lava lado, os doutor. pés dos Isso. pobrezinhos, quando ele tá preocupado com o cara que tá morrendo na rua lá com a chuva, tá? E ninguém tá fazendo nada, e agora os caras não querem deixar ele celebrar a missa. Ah, vai pra minha igreja, na minha igreja eu aceito ele. Doutor, fala. que a maioria das pessoas não sabe, logo que começou o início daquela pandemia da AIDS, HIV Ele AIDS, tava lá, João. ele adotou 40 crianças que não queriam, que ficaram sem mães. Mas ele tá na catedral? Ele mora Tá. onde? Ele mora na Moca, Ah, mas é casa dele ou é na na igreja? paróquia. Aí É. agora tiraram ele. Então ele vai pra onde? Vai pra rua? Vai ser mais um da rua? Como é, É. que pode? O cara tem uma capacidade... que 40 ele- anos se dedicando à igreja, dia e noite. Eu queria entrar com uma ação indenizatória contra a igreja e ainda, inclusive, pegar assim, ver se a gente consegue colocar ele no nível trabalhista. Sim. Como é que o cara pega 40 anos trabalhando lá e vamos pôr na rua? Na rua. Outra coisa que eu vi, Idoso. eu tenho um tio bispo. Sei. Bispo mesmo, Sei. bispo, né? Aham. Você acredita que agora ele tá meio leré, ele não lembra as coisas? É, Devolver eu ele sei pra como é. família. Eu sei como Por que é. que os Eu picaretas sei não como é. cuidam dele? Eu Fala sei. pra mim. Eu sei. Eles só vão cuidar de menino novo, bonitinho É, lá, fala é, a verdade, hein? é. E depois fala que não é gay. É o quê, vocês, companheiro? Fala pra mim. E depois ele vai lá ficar pedindo dinheiro pras mulheres e não faz nada. Ah, pelo amor de Você Deus. se dedica 40 anos mas da eu não sua tô falando vida. só dos católicos, Não, não. é de Tô todo falando mundo, de tudo. é. E as mulheres tudo cheias de ouro lá, e a turma Dá passando tudo, fome. doa tudo. Não é normal, não é. Doutor, tem caso de pessoas que virou uma lavagem cerebral tão grande que tem pessoas que elas deixam de comprar o gás da cozinha pra dar delas pra eles, né? para fazer doação para essas pessoas. Deus não quer isso da gente. Não, mas eles não têm pena, né? Não, E não. eles preparam um jeito, umas falas para isso. A Bia estava contando lá, eu tenho lá um sobrinho que ele tá ligado numa igreja dessa. Sei. E eles pegam ele no fim do ano e chupa ele, sabe? Sei, Coitado. sei. E o que ele faz? Ele trabalha para a igreja. Próxima igreja. É, e daqui a pouco não vai poder pagar mais a casa. E vai dançar. Eu tive um funcionário, eu trabalho muito com loteamento. E ele lavrava escritura. Sei. E como tinha muito, ele ia lá no escritório. E ele começou a crescer. Ele era oficial maior de cartório. E ele começou a crescer e lavrar escritura. E de repente ele comprou um posto de gasolina. Sei. E depois ele comprou um negócio de compra e venda de carro. Não era carro. É uma loja de automóveis. Então, isso. Sabe o que aconteceu? Ele entrou numa igreja de picareta e na Fogueira Santa. Sei. Eles iam lá e tomavam o dinheiro Tudo. dele. Aí os vagabundos, eles iam encher o tanque de gasolina Tudo. e davam um papelzinho para ele que Deus proverá. E ele aceitava. Só que ele tinha que pagar as contas. Ele perdeu o posto, ele perdeu como é que se fala? A casa, a residência que ele tinha. O negócio de compra e venda de Ah, carro, tá. porque eles pegavam A loja de automóveis. E aí chegou um dia no escritório, ele estava desesperado lá, e ele tinha 20 mil, sabe? Que era o dinheiro, acho que sobrou. Então, ele foi lá e colocou nas Fogueiras Santa.
sem brincadeira. E depois ele comprou lá um negócio, uma corneta de Jericó, para derrubar as muralhas. É anel não sei de quanto, é pagou pulseira. 10. É, doutor? É Então, isso mesmo. mas- É isso mesmo. É. É anel não sei lá das quantas, é pulseira não sei o que. Vocês são trouxa. Muito. Fala pra mim. Vocês vão dar dinheiro para esses picaretas? Fala pra mim. Imagina. Agora, outra coisa, você vai confessar para um padre, fala para ele, é melhor, vai para Deus. Isso. Levanta a cabeça Pede lá, sus- e isso. fala para ele. Isso. E outra coisa, você vai lá e te toma tua grana. As velhinhas, coitadas, elas dão todo o dinheiro que elas têm para esses vagabundos. Vai trabalhar. Outra coisa, a igreja com o poder econômico que ela tem, pô, vai colocar o coitado do padre Lancelotti na rua. É Fala pra mim. absurdo, absurdo. Eu já vi ele comendo a mesma coisa que os caras da rua Isso. comem lá, porque ele não Sopa, tem... sopão, né, doutor? Um sopão nojento. Mas é o que ele está dando. A turma está lá com frio. E outra coisa, que tristeza. Como é que o governo deixa as crianças na rua? Vai na Praça da Sé, tudo andando lá, os caras estuprando elas, eles não estão nem aí. É terrível. Senhorinhas, né, doutor, tudo, também. Tudo é jogado lá. Devia ter um departamento. A Bia fala, quando ela vê lá as pessoas de idade na rua deitado lá, Deveria devia existir um ter conselho Isso. tutelar do idoso. E pior, vocês não Isso. sabem, as crianças, elas dormem debaixo da ponte. Isso. E debaixo da ponte é insalubre. Então elas vão para a escola tudo molhada, tudo sujo. Às vezes você dá um caderno para ela, os ratos comem. Isso. E por que vocês não veem isso? Outra realidade, doutor, é que muitas pessoas não sabem, você sabe. Nós temos muitas irmãs, mulheres travestis, transexuais, né, em Sim. situação de rua. Porque esses meninos, eles vêm de outros estados para cá, eles ainda vêm com uma aparência masculina. Sim. Quando chega aqui em São Paulo, esses cafetões enganam esses meninos, eles trazem eles para São Paulo. Quando chega aqui em São Paulo, eles injetam, esses meninos vêm Esse enganados. silicone, eles põem, eles injetam- que é industrial. industrial. Os caras ficam todos arrebentados, eu já vi. Coloca esses meninos para trabalhar dia e noite para pagar o cafetão pro resto da vida. Quando essas meninas já têm um corpo feminino, quando certo tempo começa a descer esse gel para as pernas, para o Isso fígado, é pro rim, terrível, terrível. começa, Morre tudo. começa a morrer. Aí esses cafetões não quer mais eles, porque já está todo deformado o corpo, joga na rua, a família não reconhece mais, porque já estão totalmente um corpo diferente. Sabe o que acontece? Muitos morrem, você é testemunha. Sim. Quantas vezes a gente já não enterrou corpo de irmãs, mulheres travestis e transexuais assassinadas? Eu e o padre Júlio Lancelotti já enterramos. Você também já nos ajudou muito com documentação. Você sabe toda a documentação que precisa. Porque eu acho que o que está faltando aqui de verdade é um líder LGBT, um líder de verdade, não os picaretas que quer tomar o dinheiro dos outros, Isso. não. E essas mulheres que ficam. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha um apartamento na Riviera e tinha lá uma bispa Sei. que ela estava com a turma toda dela e ela andava com uma latinha de Coca-Cola. A impressão que dá é que ela ficava tomando aquela latinha e eu falei, gozado, ela não larga essa latinha. Ela tomava gin, ela enchia a latinha de gin e bebia. Nossa. E vocês não vão acreditar. Um dia, ela achou que tinha de tomar água Perrier. A água Perrier é cara, ela é francesa. Ela mandou o helicóptero dela buscar em São Paulo, porque lá não tinha. Olha. Agora imagina quanto ela gastou. Agora os trouxas que dão dinheiro pra essas Isso. coisas. Ah, vocês são um otário, Que né? pega o Vai seu, dar pra seu isso? salário contadinho É. ali, doutor. E os picaretas, eles fazem assim, ó, hoje quem tiver, dá o carro, É. ele deixa o carro lá com o documento. E vocês não sabem, se o carro tiver multa e tiver prestação, PVA. eles devolvem, eles não querem. Se tiver IPVA atrasado, eles não querem, eu então, não sei. Vocês deviam dar um cheque sem fundo Isso. para eles ficarem Isso. depositados, É. sabe? Ou fazer um É. pix de 1 centavo. Estelionato. Isso. É estelionato. Isso Eles querem mesmo. grana. A Bia estava contando, tem uma senhora, coitada, que está fazendo hemodiálise, e eles ficam chamando ela para ir na igreja deles para tomar a grana dela. Com Quer dizer, certeza. ela já está ferrada porque ela faz hemodiálise, tá certo? Aham. É estranho o negócio dela, porque tem que fazer praticamente todo dia. Aham. E ainda os caras vão oferecer um milagre para ela, desde que ela pague. E ela sai de casa lá e quer ir. Quer dizer, que coisa! Milagre é o que você faz sem cobrar nada do teu dom, do jeito do dom que Deus te deu, do dom que o universo te deu. É isso que é fazer caridade.
Mas de verdade a gente tem que mudar. Então é o seguinte, ó, vamos começar a votar a sério. Você é gay? Vota no gay. E vai lá e exige dele. Vai lá. O Janazzi. É um tremendo, eu não sei, ele é vereador? Ele é Deputado estadual, professor. Ele briga pelos com o professores. Então, nós precisamos de gente que veste a camisa que nem ele. Não os picareta do jogador de futebol que faz acerto, aquele que canta não sei o quê. Funk, pornográfico. Que não sabe ler, influenciador, esses influenciadores que não sabem. Esses vagabundos. Tem de pôr gente lá que está preocupada com vocês. E tem de ser da mesma etnia. Vamos votar nos negros. Eu não vejo muita gente negra lá. Não? Não tem chance, por quê? Porque não tem grana. As mulheres, cadê a força das mulheres? Então, mas quando ela chega lá em cima, eles mudam de lado. Tá na hora de pegar gente que se preocupa com vocês. E a gente vê que a tristeza da gente é o seguinte, ó. LGBT, quando é que a gente lembra deles? Quando eles estão lá na vida política. Não era só isso. Tem muita cara inteligente. Eu já vi gay que os caras, eles falam 5 idiomas. Eles trabalham no mundo inteiro, eles ajudam todo mundo. Será que é assim? Agora o coitado, ele vai lá, arruma um namorado, o namorado mata ele. Ele vai lá no júri e eles não falam nem o nome dele. Parece que até o juiz tem nojo. Com certeza. Então como é que fica? Ele já viu. Com certeza, então, doutor. E os próprios gays, às vezes, não quer condenar o sujeito porque ele é bonito. Devia deixar ele trancado lá e jogar a chave Ou fora. se não tem um medo tão grande por se achar menos desfavorecido ali. Ou se não, doutor, rapidinho, muitos dos LGBTIA+, você sabia que o mais representa todo mundo? Héteros, Claro. os héteros, sabia o mais? LGBTQIAPM+, representa o mais representa todo mundo que a gente luta. Sei. E muitos dos LGBT hoje, a gente fala que vive no armário. O que é viver no armário? É viver duas duplas, Mas ele duas acha duplas que vidas. se ele mostrar a vida dele real, ele vai dançar, Vai perder dançar. o emprego, não vai perder ter o emprego, negócio, vai ser ser uma expulso desgraça. de casa. A exatamente. família não vai respeitar. Bia, fala alguma coisa, nós estamos fechando, vai, vamos lá. Sobre essa questão do ambiente escolar, né? É necessário maiores esclarecimentos sobre essa questão racial, que não é muito tratada em escolas, e a questão de gênero. Educação sexual e a responsabilidade sobre combater o racismo. Porque o racismo é um câncer. E a LGBTQIA+, fobia, inclusive no ambiente escolar, tem que ser combatido. O respeito às pessoas. Isso. Cada um tem o direito de escolher o que quiser. O problema da gente é quem somos nós para dizer que esse é o que não é. Ô, doutor, e só reafirmando aqui com toda a minha experiência, as pessoas pensam que a gente hoje pode ser gay e amanhã pode ser hétero. Por exemplo, eu com 7 anos de idade, eu já sabia que eu era gay. 7 anos de idade. Existe criança gay? Existe, porque nós nascemos. Por exemplo, você é hétero. Você é hétero, o doutor é hétero. Eu sou gay. Então, eu com 7 anos de idade, eu já sabia que eu era gay. A gente não vira. As pessoas elas podem ter sua orientação sexual ou identidade de gênero escondida. Por exemplo, a Daniela Mercury casou, teve 5 filhos, só que depois de 30 anos ela falou assim, eu não consigo mais viver essa vida. Deixa eu quebrar o armário. É isso. É importante da gente, é o seguinte, todas as pessoas são importantes e a gente está aqui para alguma missão. Isso. É isso aí, quero mandar um abraço para todo mundo. E quarta-feira a gente vai estar aqui. E você, Com Agripino, você, Professora Renata, Beatriz, mestra, É. vocês vão estar sempre com a gente. Fique com Deus.